Olá, sejam todos muito bem-vindos à Casa do Caminho, aqui na cidade de Biel, na Suíça. Hoje, segunda-feira, 25 de novembro, daremos continuidade ao nosso estudo da Gênese, capítulo 13º, Caracteres dos Milagres. Iremos para o item 13º, página 263. Conosco, Clarinha, lá em Portugal, Terezinha está lá na Holanda, está em São Paulo, Beto, e em Minas Gerais. Então, Beto, mais uma vez, muito obrigada por nos apoiar sempre. E a palavra está conosco. Aliás, estudo, nós sabemos que é o grupo, cada um dando o seu melhor. Mais uma vez, obrigada, Beto, pelo teu apoio. Seja bem-vindo. Bom, eu que agradeço. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Então, como a Zélia já adiantou aí, a gente vai estar fazendo a leitura da Gênese, começando pelo item 13, está falando dos caracteres dos milagres. Então, caracteres, só para quem não viu nada e que às vezes caiu de paraquedas no vídeo, né? Por exemplo, para fazer a frase, né? A intervenção, caractere é cada uma dessas letras, é uma forma de dizer. Então, é uma possibilidade que o Kardec está aqui tentando entender e compreender sobre a origem, o meio, a forma, as partes lendárias, os mecanismos do como seria o funcionamento desses milagres, é tentar entender cada uma dessas coisas. E pegar aquilo que está acima das possibilidades de verificação na época, e aí dá a ideia de milagre, e perceber que muitas delas sendo verificadas, segundo a ciência da época e segundo hoje, não seria nada diferente do que algo natural que a gente não compreenda. É essa a ideia que ele está vindo trazer para nós. Clara, você gostaria de começar lendo hoje, por favor? Sim, sim, com certeza. Então vamos a elas. A intervenção de inteligências ocultas nos fenômenos espíritas não os torna mais miraculosos do que todos os outros fenômenos que são devidos a agentes invisíveis, já que esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das potências da natureza cuja nação, cuja ação é incessante sobre o mundo material, tanto quanto o sobre o mundo moral. O Espiritismo, esclarecendo-nos sobre essa força, dá-nos a chave de uma multidão de situações inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio, e que por isso, em tempos remotos, foram consideradas como prodígios. Do mesmo modo que o magnetismo, o espiritismo revela uma lei que, se não é desconhecida, é no mínimo mal compreendida. Ou melhor dizendo, os efeitos eram conhecidos porque ocorreram em todos os tempos. Porém, não se conhecia a lei, e foi a ignorância dela que engendrou a superstição. Uma vez conhecida a lei, o maravilhoso desaparece e quer dizer, e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas não fazem milagres quando uma mesa se move sozinha ou quando os mortos escrevem, do mesmo modo que o médico revive um moribundo ou o físico faz cair um raio. Aquele que pretendesse fazer milagres com a ajuda dessa ciência seria ou um ignorante do assunto ou um enganador de tolos. Parou aí? Sim. Quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Sim, eu gostaria de
de indicar a Revista Espírita Março, de 1858, porque ele mencionou o magnetismo e fez mencionou o magnetismo e o espiritismo. Então, na Uhum. Revista Espírita, março de 1858, magnetismo e espiritismo. É muito interessante esse artigo. Só isso. O que a gente percebe aqui é que precisou vir, obviamente, a ciência para ajudar a explicar todos esses fenômenos, não é? Né? E aqui dizendo, né, que quando as mesas girantes, a, todas aquelas manifestações de efeito físico, né, que se passava naquele momento, foram justamente estudadas, né, e graças ao magnetismo e toda a dedicação, né, de Kardec e sua equipe, podemos saber e entender do que se passava aqueles fenômenos, do que se tratava, né, aqueles fenômenos todos, só através mesmo da ciência. Sim. Eu achei muito interessante, fiquei pensando muito no primeiro parágrafo aqui, de uma coisa que não se era de conhecimento na época de Kardec e que já para nós, né, é extremamente comum. Mas quando ele coloca que na intervenção de inteligências ocultas, ou Uhum. seja, de seres espirituais, não é mais miraculoso do que fenômenos físicos de agentes invisíveis. Então, bactéria e vírus não era uma coisa. Sim. A microbiologia não se estendia tanto, né, nessa época de Kardec, não havia conhecimento de célula, etc. Então, só nisso a gente já percebe que, quando ele chama de seres ocultos, não é porque a ciência da época não percebia, não quer Voltou. Zélia vai e volta. Né? vacina. Porque as vacinas, esses tipos de estudo, eu acho que estavam engatinhando, não é isso? Era. Vacina é a partir de 1920 e pouco, 30. Pois, É bem depois, é bem bem depois. depois, então, estava toda essa parte, como eu disse, estava engatinhando, né? Não tinha ainda essas vacinas, né? Para para os vírus já existiam, né? Que a gente já sabe que eles estavam lá. Aliás, os vírus estavam todos aí, estão e continuam, não é? Já que você trouxe esse exemplo, foi muito bom, né? Então, o que acontece? Vem o vírus e causa a doença. Exato. Aí o ser humano consegue pegar parte do vírus ou o vírus de uma forma diferente e tal e cria a cura para a própria doença, né? Que é a vacina. Então, ou seja, são seres, entre aspas, ocultos, né? Que a gente não tinha um conhecimento profundo que já auxilia. Aí ele faz essa comparação com o fenômeno, principalmente Uhum. espírita, para dizer, olha, o espiritismo não provoca nenhum milagre, ele não derroga leis naturais. Não. Ao passo que outras escolas filosóficas e ou religiosas declaram fazer milagres. É bem dentro dessa ideia que ele vem trazer de, olha, não faz sentido derrogações de leis para que algo chegue, haja uma intervenção para uma pessoa em detrimento ao invés de outra pessoa, né? Não faz sentido. E realmente, em termos de lógica, não faz sentido mesmo, né? Apenas são fenômenos que nós talvez não consigamos explicar por hora, né? É Essa é interessante que todos esses fenômenos sempre existiram, não é? Sempre existiram. Só que naquele momento estava acontecendo muito ao mesmo tempo em todos os lugares, Estados Unidos, Europa, e que havia necessidade, então, vamos agora explicar. Que o espiritismo nasce daí, né? A partir do momento que estava na hora de ter uma explicação para isso tudo. A pessoa perceber é, que, na realidade, eu vejo que fazia necessário que as pessoas todas soubessem, né, que não estamos sozinhos, né, porque com certeza que muita gente já sabia disso, mas era um número limitado, seria, que eram aquelas
seitas, né? Tudo secreto. Então, o Espiritismo vem desmistificar isso também. E organizar, né? Como Exato, um povo, organizar. né? Precisava de uma organização, né? Uma coisa que eu acho assim que foi uma contribuição muito importante de Kardec, né, de todo aquele trabalho, foi isso, né? Mostrar a naturalidade dos fenômenos, né? Que sempre foi tido como coisa sobrenatural, assombração, alma do outro mundo, aquelas coisas todas supersticiosas, né? Ele veio, não, é tudo natural. Eu acho que isso aí foi uma contribuição tão grande, né? E só que só os espíritas que sabem, né? Porque a gente vê comentários, né? Até pessoas esclarecidas aí na mídia Uhum. falando, ainda tratam como coisa sobrenatural, né? Sim. Até pessoas com conhecimento, né? Inteligentes, estudadas e tudo, ainda tratam como fenômeno sobrenatural, né? E é uma coisa tão assim tão esclarecedora, gente, é uma das forças da natureza, uma das forças da natureza, né? Como ia mudar, né, a perspectiva das pessoas com relação a isso, né? A gente vê os filmes, né? Tudo que trata de espírito vai para o filme de terror, né? Aquela coisa horrível, né? Quem mexe com espírito acaba morrendo, acaba sendo perseguido, aquelas coisas. Ainda está nisso, né? Tirando um filme ou outro que mostrou um pouquinho melhor, uma vez que o Espiritismo repudia toda a pretensão a fatos miraculosos, haveria milagres fora dele, na acepção usual da palavra? Digamos, primeiramente, que entre os fatos considerados milagrosos, que ocorreram antes do advento do Espiritismo e que ocorrem ainda em nossos dias, a maior parte, se não todos, encontram explicação nas novas leis que ele veio revelar. Esses fatos se incluem, embora com outro nome, na ordem dos fenômenos espíritas, e como tal, nada tem de sobrenatural. Fica bem entendido que só nos referimos a fatos autênticos, e não desses que, sob o nome de milagre, são o produto de uma indigna charlatanice, com o objetivo de explorar a credulidade. Tampouco nos referimos a certos fatos lendários que podem ter tido na origem um fundo de verdade, mas que a superstição ampliou até o absurdo. É sobre esses fatos que o Espiritismo vem jogar luz, fornecendo os meios de se separar o erro da verdade. Para aí, Beto. Vamos item por item, né? Por enquanto, pelo menos até. É. É melhor, né? Eu acho que a gente entende melhor, né? Uhum. Bom, e aí aqui o Kardec vem falando que, tipo, dando essa ideia de que, bom, o Espiritismo declara que não faz milagre. Então quer dizer que fora dele acontece milagre? E aí ele vem explicar que a maioria desses fenômenos, se não todos, é explicado pelas leis que o Espiritismo vem revelar. E eu acho interessante essa ideia de que, tipo assim, talvez no tempo de Kardec ele não conseguiria explicar tudo, mas as leis que foram reveladas, com o tempo poderia se explicar tudo. Isso eu acho muito interessante de pensar, Muito, muito. né? Ou seja, ele fala assim, não, a gente não está aqui falando que nós vamos esgotar tudo, mas as leis que o Espiritismo revela, elas vão auxiliar que com um exame melhor, mais apurado, a gente consiga explicar. Eu estou falando isso que, por exemplo, na época de Kardec, não se conhecia depressão, ansiedade, é, autismo, etc. E aí ele vem falando de leis que vão, que coloca isso tudo na caixinha da loucura, né? Que vem dizer que a loucura acontece por determinadas circunstâncias, nessa reencarnação, em reencarnações anteriores, devido a
a falta de bem-estar do pai, da mãe, etc., né? Genética, enfim, várias coisas que não tinha na época de Kardec. Hoje, quando traz a lume essa ciência e junta com as leis que o Espiritismo trouxe, se consegue explicar mais um monte de coisa que Kardec não explicou no tempo dele. É isso que eu acho bonito de quando ele fala pelas leis, porque você E volta às leis que o Espiritismo vem revelar, pega uma nova demanda, uma nova questão, e com essas leis você consegue trazer explicações mais profundas do que muitas vezes tem por aí. Isso eu acho bem é, interessante. E também, né, Beto, hoje se fala muito, né? Aliás, é um assunto que eu gosto muito também, eu procuro bastante na internet, é espiritismo e ciência, né? Espiritismo e neurociência, né? Neurociência. E tudo entra nisso também, né? Nessa explicação que Kardec dá. Isso, essa compreensão que Kardec veio trazer também ajuda nesses assuntos, nesses temas que estão surgindo hoje, né? A mesma lei acaba sendo aplicada, né? Então, quando se fala em espiritismo e ciência, ou espiritismo e outros assuntos também, né, ligados, a gente anota aí que se enquadra, né, que se encaixa essa explicação de Kardec. É tudo dentro das leis naturais, que a gente está descobrindo agora essas leis, né, que sempre existiram, mas a gente está começando a compreender melhor agora, né? E não tem nada de fora das leis, né? E quantas outras coisas mais virão no futuro? E todo esse estudo de Kardec vai ser um alicerce, uma base para também se entender coisas que surgirão no futuro. Olha o trabalho de Kardec, espetacular, né? Verdade. É isso mesmo. Zélia, a gente leu o item 13, aí eu passei a gravar de cá, tá na nuvem, Tá, e aí depois de tudo, obrigada. a gravação caminha e vai dar bom. Vai dar certo. Tá, obrigada. Vai ser assim, tá, gente? Como é que vocês sabem que eu estou com o problema no computador? É, A Clara leu 15, então, por favor? A gente vai. Leio sim, leio sim. Quanto aos milagres propriamente ditos, nada sendo impossível a Deus, ele pode fazê-los sem dúvida. Mas ele o faz. Em outros termos, ele próprio derroga as leis que estabeleceu. Não cabe ao homem prejulgar os atos da divindade e o subordinar à fraqueza de seu entendimento. Entretanto, temos os atributos próprios de Deus como critério do nosso julgamento no que diz respeito às coisas divinas. Ao seu soberano poder, ele junta a soberana sabedoria, razão pela qual devemos concluir que ele não faz nada de inútil. Por que então faria milagres? Para dar testemunho de seu poder, dirão. Mas o poder de Deus não se manifesta de maneira bem mais eloquente pelo conjunto grandioso das obras da criação, pela sábia previdência com que a preside, desde as partes mais ínfimas até as maiores, e pela harmonia das leis que regem o universo, do que algumas pequenas e pueris derrogações que os prestidigitadores sabem imitar? Que se diria de um sábio mecânico que, para provar sua habilidade, destruísse o relógio que construiu, obra-prima da ciência, a fim de mostrar que pode desfazer o que fez? Ao contrário, seu saber não ressalta mais da regularidade e da precisão do funcionamento da sua obra, de sua obra? Raciocínio, hein? Aqui tá, a gente dá muito o que pensar, né? Porque os milagres, né, estão sempre ligados. Obviamente, milagre, a própria definição diz que é do sobrenatural. O Beto saiu. Ai, tadinho. Hoje tá. Agora é assim. Hoje é assim, gente. Então vamos ficar nisso enquanto vocês estão vendo, né? Então, Né? eu vou compartilhar assim. Ai, 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 o que que eu vou fazer? Terezinha, você tem como compartilhar a tela aí? Tenho.
Tenho sim. Eu tô com medo de, né? Há um tempinho aqui para eu abrir. Mas por que que Não tem problema não. por que que o Beto caiu? A internet. Ah, internet. Não tem nada a ver com o seu caso. Não, não. O caso lá é a internet dele. Uhum. Ah, Não sei o são que. todos. Tudo bem, estamos aqui. Faz parte. Ah, estamos aqui. Estamos Eu aqui. estou consegui, viu, Terezinha? Você Você deixa aí por qualquer tá. coisa você, tá, gente? Se ocorrer alguma coisa com a internet, você segue. Onde pararam? Qual a página, gente? Ah, o Tava, meu é diferente do vosso. A minha página aqui é 153 e vocês é um. deve ser 264, Zélia. 264. Tá, já tá. Tá. É a No 15, item né? 15. E Pronto, aí interromper a tela. Eu vou interromper por causa do Beto. Tá aí. Já falta só ler um restinho do item 15, não é isso? é, Pronto, Beto. Hoje está sendo é um desafio. Hoje tá. Mas eu É acho um que dia. você pode compartilhar aí, porque pelo celular não consigo muita coisa, não. Não, estou já Já compartilhando. Aí tá, já tá. já estou Tá. compartilhando. Falta o último parágrafo, então, né? Mas você estava E conversando, Clarinha. estávamos, vamos terminar o parágrafo agora, não é? Então tá, aí. Vamos lá. A questão dos milagres propriamente ditos não é da alçada do espiritismo, mas apoiando-se sobre o raciocínio de que Deus não faz nada inútil. A doutrina espírita emite a seguinte opinião: não sendo os milagres necessários à glorificação de Deus, nada no universo se afasta das leis gerais. Se existem fatos que não compreendemos, é que nos falta ainda os conhecimentos necessários. O que eu estava começando a colocar é, pronto, os milagres a gente já sabe que a própria definição são o sobrenatural. E quando a gente pensa em milagres, os milagres são todos muito ligados à igreja, né, católica, porque os milagres estão ligados a Deus, mas esse Deus seria um Deus só deles, trata deles. Só Deus da Igreja Católica, né? Que se estendeu depois os que foram os milagres de Jesus. Né? A gente vai sempre estar, quando pensa em milagre, vai estar sempre pensando nisso, né? Nos santos, no que, em todos os milagres que Jesus fez, que ficaram como coisas sobrenaturais, né? Nós não vamos ver esse termo nunca dentro do Espiritismo e que eu saiba nem em outras religiões mais para o Oriente. Não vai ter isso, essa coisa de um milagre. Embora há fenômenos, mesmo dentro da própria igreja, né, de que se passaram, que houve, a ciência teve presente também, como uma hóstia que se transformou um pedaço de carne, uma coisa assim, eu não me lembro aonde foi, em que igreja foi, mas em que também eu vi o padre explicando tudo, né? Em que aquilo ali, quando acontece uma coisa dessas, não é a igreja que determina, não. Vem um pessoal da ciência mesmo para constatar que aquilo ali, como ficou. E eu, quando ouvi essa história, que foi uns dias atrás, e coincidência, a gente está nesse Cor dos Milagres, e eu sou franca para você, eu comecei assim, mas gente, como é que vai explicar que a uma hóstia vira um pedaço de carne? Você está entendendo assim? Esse é um exemplo, tá? Esse é um exemplo, como outros tantos que pode existir, em que a gente começa a se perguntar como é que aquilo aconteceu. E aqui vem a resposta que no final, né? Que se a gente ainda não entende, porque a gente ainda não está preparado para perceber isso ainda. Como é que acontece uma coisa dessas? São coisas assim que a gente fica.
Embora nós aqui, estudando Espiritismo, sabemos, estudamos, compreendemos, olha, não existem milagres. Mas há coisas que eu ainda não vi uma explicação plausível. Será que eu me fiz entender ou não? Hum. Mas Que para nós é. se aconteceu mesmo isso, se realmente aconteceu, está dentro das leis da natureza, só que a gente ainda não Você conhece essa entendeu? lei, Mas foi né? assim que Não eu conhece. fiquei É, pensando. mas Gente, está como é que pode dentro da lei. acontecer isso? Quer Não dizer que a tem, gente não ainda não tem, tem não uma tem compreensão. não tem o relato, né, que Jesus transformou água em vinho, né? Não tem Isso, dessas. exato, o peixe, o Então, pão e é, essas coisas todas, a gente ainda não tem, pelo menos eu vou dizer, eu desconheço. Embora já ouvi sobre os pães e o peixe, já ouvi uma explicação sobre isso também, não me recordo agora. Hum. Não me Mas, recordo agora. mas nós estamos estudando justamente da ação dos espíritos em tudo isso. Para Sim, chamarmos a atenção, para chamar até a atenção do própria comunidade, aonde quer que seja. Porque não será só na igreja, será onde for é necessário, que lugar. eles acharem que seja necessário que haja essas uhum, intervenções, de uma forma mais específica. Tanto que quando, em 1849, quando surgiu em Huddersville, em New York, em Rita Huddersville, nos Estados Unidos, apareceu como estava lá, aqueles sons que nós sabemos, que aí apareceu nos Estados Unidos, sim, com as irmãs Fox, né? Fox, se eu não me engano. Pode ser. Depois, mas ao mesmo tempo também está aparecendo no todo lado. Mas foi chamar mais a atenção aí, e depois vai aparecendo outras partes do mundo, mas quando há uma necessidade, vai aparecer. Nós estamos agora observando o que nós o que para nós, no nosso século, vocês estão vendo agora, que vocês sabem que eu gosto de observar, são as EQMs, que estão trazendo tudo isso, está chamando a atenção da própria ciência. Porque eles não conseguem explicar determinado tipo de coisa. Claro que aí estávamos falando sobre efeitos físicos, da sim, transformação. sim, sim, Mas sim. quando aí nós estamos também nos referindo à ciência, quando a ciência intervém. Então, não há tanto que quando há essa coisa da santa que está sai lágrimas, que transforma sangue, todas essas coisas, vai automaticamente especialista para verificar isso, Exato. porque justamente sai, entre aspas, fora do normal. Então, hoje em dia, o que naquela época era Reidesville, hoje nós estamos vendo dentro da própria tecnologia que nós estamos tendo. Como essa parte de que as pessoas vão, veem, transferem, transmite todo um conhecimento para a pessoa, supostamente ela está em coma, e depois vê tudo o que passa, nem eles sabem o que fazem. Então, quando tem que ocorrer alguma coisa, quando o mundo espiritual te diz assim, agora é o tempo, vai aparecer, como já está ocorrendo, no mundo todo. E o que eu acho interessante dentro da própria área de saúde. Isso que é mais interessante, o desafio é grande. Então, quando tem que ser, agora está ocorrendo dessa forma. Naquele século, de uma outra. Então, quando estamos preparados, olha aí, gente, em toda a área. Aqui, daquela época, eram as mesas e tudo isso. Hoje a gente não necessita isso. Nós necessitamos de coisas mais concretas, muito mais que a própria ciência, já dentro da própria ciência, nem eles sabem explicar. E acontece com os próprios médicos. Então, assim, é muito interessante que até o próprio desenvolvimento, no nosso caso da mídia, da época, o próprio desenvolvimento da época de Kardec, né? Para agora você vê como a coisa está sendo mais fácil também de ser explicado, né? Mas, enfim, Beto, nós estamos caindo, voltando, né, Beto? E aí? Efeitos físicos, não, brincadeira. É. Acabou a energia pelo menos da rua toda. Eu fui lá fora olhar. Ora, Coisas que acontecem. aí faz parte, né, Beto? Sobre a questão da palavra milagre, né, do olhar,
pode até ser algo um pouco mais atual. Mas do ponto de vista dos fenômenos, no Antigo Testamento tem Moisés recebendo os 10 mandamentos via Sim, direta, tem Elias subindo numa carruagem de fogo, tem Arão, irmão de Moisés, batendo com um cajado, transformando aquele em cobra, Moisés batendo o cajado, separando o mar. Então, abrindo tipo o assim, mar é vermelho. porque talvez a gente tenha a impressão que isso é uma coisa da igreja, mas isso é mais antigo que a gente imagina. E a religião judaica, que ficou muito inserida ali, né, na antiga Pérsia, Síria e etc., Sim, sim, sim. naqueles lugares é chamado de o povo do Levante, então toda a Mesopotâmia, Judéia, Palestina, etc., todos esses povos têm essas falas, mais de 3.000 anos antes de Cristo. Turquia também, tudo isso. E assim, então, dessas coisas extraordinárias, se a gente for olhar a própria cultura grega, né? A gente chama de mitologia, mas é uma forma de explicar. Você vai perceber que grandes feitos o tempo todo. Então, isso sempre, como diz os acadêmicos, né? Isso está no imaginário do ser humano. E talvez seja por isso que quando a gente vê um programa falando que aconteceu alguma coisa, a gente lá no fundo fica numa vontade que seja um milagre, seja uma vontade nossa, ao invés da gente querer que se explique aquilo que seja uma coisa natural. Talvez a gente queira que haja o milagre. Talvez seja uma coisa nossa, humana ainda. E aí alguém vai lá, mostra, explica, e a gente, era natural. Parece que perde a graça, né? Explicando, né? Ah, é isso. E aí, É, assim, a gente vê muito no Brasil, em todas as religiões isso, na verdade, né? Mas a gente ouve muita notícia no meio protestante, né, hoje em dia. bem. Quase o tempo todo, quase diariamente. E qual que é o perigo disso, né? Pelo menos, vez ou outra, aparece um líder de alguma dessas religiões que diz que o dia que eu morrer, depois de 3 dias, vou ressuscitar. E aí fica um povo lá esperando ele e ele não ressuscita, obviamente, né? Derrogando leis naturais. E isso é perigoso porque, e é o que o Kardec fala do perigo disso, porque isso ocasiona mais descrentes, as pessoas param de crer devido a essa necessidade de se abusar de algo que se não, né, milagre, que não é factual. Então esse é o perigo, né? E é sobre isso que o Kardec está falando que precisa se tomar muito cuidado sobre isso, né? Muito cuidado. Isso que você está falando é muito sério, porque está mexendo com a comunidade, uma comunidade grande, e que quando um líder fala isso e ocorre, e já aí depois sobra para o espiritismo. De uma forma É, ou de outra, às vezes sobra para o espiritismo. Não, essa coisa dos espíritos, que não sei o quê, às vezes sempre está caindo para o espiritismo. Não, que é isso, que os espíritas vão dizer isso, aquilo. É interessante tudo isso, mas realmente essa descrença que ocorre e é muito chato. É muito chato que isso ocorra, porque tira a credibilidade. Às vezes, neste caso, imagine você, não, Beto diz, desencarna, não, eu vou ressuscitar daqui a uns 3 dias. Olha aí a credibilidade, como é que vai ser alterada, né? Então, é muito sério isso. É Isso muito mais sério do que. alimenta o fanatismo, isso, né? Coisa Exatamente. assim. muito. Agora, o que eu acho interessante que foi dito aqui, que todas, em que todo, em todos, no planeta todo existem esses fenômenos. O planeta todo, em todo há isso. Observe que sempre houve a comunicação entre o mundo espiritual e o físico. Só que quer dizer que na época dos egípcios, que simplesmente nós sabemos, né, que o livro dos mortos e tudo isso, sempre houve. E para muitas pessoas, para eles, os sacerdotes, os faraós e tudo, era alguma coisa natural, né? Então, às vezes, complicamos, mesmo estando em 2024, certas coisas que é tão natural. É natural. Esses fenômenos são naturais e nós estamos em comunicação com aqueles que nos deixaram fisicamente e que nos abraça, que nos motiva do lado espiritual, é natural.
É tão natural isso. Como uma mãe vai se esquecer do seu filho? Quer dizer que quando ela não estiver melhor no mundo espiritual, não vai querer abraçá-lo, ou talvez dizer, eu estou viva? Então, é só como estudo, né, gente? Que a gente vai podendo irradiar para o planeta as informações que estamos tendo. Beto, coloca? Segue? Pode, por favor. Agora vai ser o 16, né? É É, o 16. Aí, Terezinha, pode ler, né, Terezinha? Não posso. ficar cansando só a Clarinha. Tá na tela, né, gente? Admitindo-se que Deus tenha, por razões que não podemos avaliar, derrogado acidentalmente as leis que estabeleceu, então elas não são mais imutáveis. Mas, ao menos, é racional pensar que só ele tem esse poder. Não seria possível admitir, sem negar a onipotência de Deus, que o espírito do mal possa desorganizar sua obra, fazendo prodígios para seduzir até mesmo os eleitos, o que implicaria na ideia de um poder igual ao seu. Entretanto, é isso que ensinam. Se Satanás tem o poder de interromper o curso das leis naturais, que são obras divinas, sem a permissão de Deus, ele é mais poderoso que Deus. Bem, né? Muito lógico, né? Portanto, Deus não tem a onipotência. E se ele, como pretendem, lhe delega esse poder para induzir mais facilmente os homens ao mal, Deus não tem a soberana bondade. Em um caso, como em outro, ocorre a negação de um dos atributos, sem os quais Deus não seria Deus. Tem uma outra passagem aqui da Gênesis, né? Kardec fala que para a gente medir as coisas, se uma coisa é real ou não, para nós avaliarmos se essa lei, se esse fenômeno, se esse acontecimento contradiz algum atributo de Deus. Se contradiz algum atributo de Deus, a ideia é falsa. Que ele está colocando aqui, né? Se Deus, né? Se Satanás tem o poder de interromper, né? As próprias leis divinas, então Deus não é soberanamente poderoso. Tem alguém mais poderoso que ele, né? E se ele permite que Satanás tenha todo esse poder para induzir os homens ao mal, então ele não é soberanamente bom, né? Então, os atributos de Deus para nós um ponto, né? Um ponto, uma referência para nós avaliarmos se as coisas são falsas ou verdadeiras, né? Bem interessante isso, né, Bé? E os atributos de Deus para as pessoas que, por exemplo, estão vendo pela primeira vez esse estudo, recomendamos a Gênesis capítulo 2, Deus. Aí vamos encontrar Isso. lá os atributos de Deus. Pronto. E aí, Beto? Eu acho que a Terezinha explicou muito bem essa parte. Acho que é para continuar, né? Que tem mais aí mais dois parágrafos do item que são bem interessantes para refletir. Dessa forma, a Igreja distingue os bons milagres que vêm de Deus dos maus que procedem de Satã. Mas como poderia diferenciá-los? Se o milagre fosse considerado oficial ou não, é uma derrogação das leis que emanam unicamente de Deus. Se um indivíduo é curado de uma forma intitulada de miraculosa, quer seja por Deus, quer seja por Satanás, ele não deixa de estar curado. É preciso ter uma ideia bem pobre da inteligência humana para esperar que semelhantes doutrinas pudessem ser aceitas em nossos dias. Interessante, né? Quer explicar isso, Beto? Nossa, eu acho por isso que eu não queria nem comentar nada do outro. Acho muito interessante o raciocínio e talvez assim, devido à nossa modernidade, né, os dias que a gente está vivendo, vai pensar assim, quase ninguém fala dessa questão de algum milagre feito por Satanás. Fala, fala É, sim. Pessoas de outras religiões
falam muitas vezes que alguém procura uma casa espírita e se cura e fala, mas cuidado, Satanás está querendo te enganar. Então, É. na verdade, é extremamente atual e comum isso sim. E se assim o é, que poder é esse que esse Satanás tem de derrogar as leis do próprio Deus, né? Que ideia estranha, que coisa pobre, né? A palavra que ele usa aqui, que é muito boa, né? Forma pobre de considerar os atributos divinos, né? Como se Deus realmente pudesse ausentar por algum instante de algum ambiente onde está as suas criaturas, alguém fizesse alguma coisa escondida de Deus. Olha que concepção de Deus ainda assim, né? Bairrista, né? Tribal. E Deus não, né? Deus é gigantesco e tutela, é, é, percebe tudo acontecendo ao mesmo tempo, então não faz sentido que um ser possa estar, em algum momento, fazendo algo escondido de Deus. E se não está fazendo escondido de Deus, e Deus está permitindo para que o mal seja cometido, isso fere outro atributo, que é a bondade divina. E assim por diante, ele vai ferindo todos os atributos, um por um. Uhum. É. O que eu acho interessante, quer queira, como ele tem dizendo, de Deus ou de Satanás, houve no mesmo milagre. A pessoa foi curada. Uhum. Então, eu acho Nós interessante nós como já ele estudamos, coloca. nós já estudamos outra parte isso, né? Com fala Dos, aquilo que é feito pelos espíritos, segundo a carta lá do Monsenhor Você, né? Ah, Até o bem que é feito é pelos espíritos, que nós falamos que é pelos espíritos, não é. É pelo demônio para enganar os homens e envolver os homens. Até o bem, né? Eu contei já para vocês da minha amiga, né? Que morreu um filho dela, ela é testemunha de Jeová, e a irmã dela é espírita e médium psicográfica. Ela faz psicografia. E ela recebeu uma mensagem do sobrinho, consolando a mãe, o pai, né? Uma mensagem muito bonita. Foi mostrar para ela, ela falou: não é o meu filho, é o demônio que está querendo me enganar. hum. Olha só, é terrível isso, né? Perdeu, né? Aquela oportunidade. Eu Pode continuar. acho interessante que sempre sobra, a maior parte sobra aqui para nós. Essa coisa do espiritismo, que fala, é interessante como sobra para o espiritismo. É. Sempre está sobrando. Não, mas o espírita fala isso. Não, que nós espírita. Eu tenho escutado tanta coisa, gente, que interessante. E é o nosso posicionamento, muitas vezes também, como alguns, pelo fato de falta o estudo, posições como esse de irmos para determinados locais que algumas pessoas escutam, ou sobre o suicídio, tudo isso é interpretado de uma forma tão forte, né, que é considerado como se fosse o inferno espírita. Né? Então, eu tenho escutado muito isso. Eu escutei uma coisa assim no canal Medicina e o que ocorreu, e eles mencionam, fala sobre a religião, o como é. Não, mas isso aí é o inferno espírita. Eu falei assim, como é que é? Deixa eu ver como é que é esse negócio de inferno espírita. Assim, então, ele explicando que não pode ter uma religião onde o Deus, onde o inferno é considerado, se for. Aí ele mencionou as religiões e o inferno espírita. Eu falei assim, peraí. Então, veja também a nossa responsabilidade de estar transmitindo algo que, na verdade, não condiz com o próprio espiritismo. Onde nós criamos, em algumas décadas atrás, determinados locais que eles mencionam e diz, não, esses são é o inferno espírita, e dá exemplos. Né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, por isso que nós estamos aqui tentando motivar ao estudo. Né? Bom, podemos seguir, gente? Continua, Falta, um, Beto? falta, falta, falta um parágrafo, né? Vou continuar aqui a leitura. A possibilidade de certos fatos considerados miraculosos sendo reconhecida, é preciso concluir que qualquer que seja a origem que se lhes atribuam, são efeitos naturais de que se podem valer espíritos ou encarnados,
como da própria inteligência e de seus conhecimentos científicos, para o bem ou para o mal, conforme sua bondade ou sua perversidade. Um ser perverso, valendo do seu saber, pode fazer coisas que passam por prodígios aos olhos dos ignorantes. Mas quando esses efeitos resultam em um bem qualquer, seria ilógico atribuir-lhe uma origem diabólica. Beto? Nossa, e aqui assim, mesmo a gente pensando, né, da possibilidade de um ser fingir que está fazendo bem para poder enganar mais para frente, mais para, né, dessas coisas loucas que aparecem por aí, né? Mesmo pensando nessa possibilidade, é muito claro ele falar assim, independente dessa questão, pensar que é feito por espíritos é muito mais fácil sair do campo filosófico, né? Por exemplo, quando se vê uma santa chorando sangue, né? Uma escultura chorando sangue, suando, ou qualquer coisa parecido, é muito mais simples pensar que é um efeito, que um espírito está ali querendo chamar atenção por algum motivo, por qualquer coisa, do que em si a escultura ter algo milagroso, sabe? Para mim faz muito sentido essa ideia de Kardec, trazer isso para a simplicidade, do que colocar é algo de Deus, é algo. é, Travou. Travou. Gente, travou. Gente, tá Hoje tá, muda, Zélia. Hoje hoje está tá. interessante, do o que negócio qualquer está... Tá. coisa. Agora, voltou agora, viu, Beto? Você travou, viu, Beto? Foi um Travou, Beto. Ah, milagre. travei? Você agora voltou. É, Você voltou agora. Mas até a parte que você falou, né? Atribuir a estátua, né? Um milagre, para Sim, você é muito mais coerente. Para você é muito mais coerente admitir a explicação de Kardec, uma ação dos espíritos, né? Provocando lá fenômeno físico e tudo mais. Aí o Beto está duas vezes agora. é duplicado. deve ter chegado a energia lá, né? Tem dois Betos na tela. É. Deixar o outro ali Vou deixar o outro ali de backup. E ele coloca espíritos ou encarnados, né? E quantas É, vezes a gente viu pessoas que fizeram fraude e que foram descobertas, né? Colocaram ali, sei lá, cano, uma mangueira, alguma coisa, enfim. É, Então, é mais fácil atribuir a espíritos encarnados do que a um ser divino ou diabólico. Era esse final que eu tinha terminado de sim. falar. Mas aí então, o que ele estava se referindo a espíritos encarnados também não seria o que ocorre muitas vezes, que nós vemos no nosso dia, que muitas pessoas são curadas por outras pessoas, quer dizer, por encarnados, não seria isso? Não é? Porque, por exemplo, a minha avó era benzedeira. Nem eu sabia que existia esse negócio. Todo mundo ia em busca lá, benzer, a benzedeira lá, e ela era muito. Todo mundo queria que minha avó benzesse, eu nem mãe, sabia que era isso, né? Tinha muito, Quem né? era, Tinha mais. é, Hoje em dia não se vê mais, né? Mas tinha bastante. sim, Eu Quando não eu era sei. muito nova, poucas, tinha né? Era muito comum benzedeira. que isso veio muito do povo indígena, caboclos, né? Pronto, nas matas, perto das florestas. Isso era muito comum. E mais comum ainda, por quê? Porque não havia médicos, né? Também, né? Uhum. Então, mas é benzer cobreiro, né? Com o calor do carvão, fazer. Eu levei meu filho, era É, pequeno, Ó, para benzer cobreiro numa benzedeira e ué, curou. tá vendo? Uma, Eu acho uma vez que eu levei ele, curou.
Ó, tá Mas é vendo, verdade, Terezinha? é verdade. Eu Ah, tenho até hoje guardado esses tipos de oração, entendeu? Para justamente bicho, bichão, sapo, sapão, aranha, aranhão, coisa tudo. Eu Naquele tenho, tempo eu nem e conhecia realmente, pronto, espiritismo. eu Eu nem cheguei a conhecia. benzer meu filho também, que foi também um fungo que deu, acho, por causa de piscina, sei lá o quê, e o fungo saiu, foi embora também tá com a vendo? reza, né, do bicho, bichão. E tem o como é que é espinheira caída, espinhela, Espinhela caída. É. espinhela caída, também para criança às vezes que fica pulando, né? Aí machuca o baço e começa a não se sentir bem, então também para rezar o baço, tem essas coisas todas, essas crendices todas, assim como aqueles chás todos, né? As A garrafadas, né? crendice que tinha algo de real por trás, né? Isso, porque era no, mas Claro. tá ali, porque ela também era, como é, parteira. Eu não sabia, soube depois, pelos outros. Então, ali, tirar, dar a vida, ou seja, trazer uma criança ao mundo, e quando ela ali, pelo que eu notei hoje em dia, ela sabia que eram efeitos de outros espíritos, porque ela dizia. Tinha o jeito dela, de gata, essas coisas todas, mas ali era um médium, gente. É uma mediunidade. Estava ali sendo utilizada de uma forma precisa. Ela apenas sempre era um instrumento, como nós aqui, como Terezinha, como Carlos, Exato, é um exatamente, instrumento. exatamente. Com maior naturalidade aquilo acontecia, né? E a simplicidade, né? Com que era Hum, feito, era assim, Não cobravam nada, não né? cobrava nada. Exatamente, exatamente. Mas sempre havia, né, aquela senhora, né? Era sempre uma senhora, É né? mais Havia simbólico. sempre aquela senhorinha e tudo, que normalmente ela tinha sempre, era vinda da parte indígena, parte de caboclos e tudo vinha tudo desse pessoal assim, sempre, sempre. Geralmente ou indígena ou religião afro, né? Eu ia falar isso, eu Exatamente. ia falar isso também. Exatamente. É. Exatamente. Como eu entrei de novo, Zélia, não liberou compartilhar. Você libera, por favor, me mostrar uma coisa? Libero sim, Beto. Desculpa aí, tá? Não, eu que Ah, caí um monte de vezes. peraí, agora tem dois Betos. Aonde eu É, libero? libera o que está aparecendo no vídeo. Peraí. Agora, já encontrei, Beto. Desculpa aí. Pronto. Joia, obrigado. Eu acho que até hoje deve ter no nosso país aí, no interior, alguma coisa parecida, bem no interior, Tem, porque o Brasil é grande, Tem, gente. tem. Tem Não, Tem, eu acho que sim. na continua, né? verdade, Continua. Eu acho que na não devia verdade morrer tem, isso. na verdade tem muito. Acontece Não que não é? é o grau que se tinha devido É, às mudanças Ah, religiosas. é. Mas o mesmo fenômeno acontece dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, dentro do Sim, templo budista. A prática é diferente. Por exemplo, a a Clara prática é comentou sobre diferente. rezas, né? Na verdade, né, são magnetizadores, a gente hoje sabe uhum, muito bem disso, que uhum, utilizavam ervas que podem auxiliar Uhum. de forma terapêutica, e a gente sabe que uhum, coisas líquidas são mais fáceis de serem manipuladas. Então, Uhum. isso pode acontecer em qualquer religião, né? É o que o Não, Kardec acaba falando, que o espírito, esses fenômenos não é exclusivamente espíritas, né? Eles estão não, na humanidade o tempo não, todo. não é, né? Porque Nenhum fenômeno é exclusivamente trabalha com espírita, os né, elementais da natureza, né? Beto? Nenhum fenômeno é exclusivamente espírita, Não, né? nenhum. Não. É tudo na natureza. E aí, quando eu vi aquilo ali, eu imaginei que poderia dar esse assunto, já tinha deixado aqui, né? Livro dos Médiuns, capítulo 20, Influência Moral do Médium. Hum. Porque ali está falando de coisa diabólica, né? Diabólica, Sim. ou se divina e tal. E aí, no item 226, a pergunta é: o desenvolvimento. Eu vi que no anterior falava dessa palavra, né? O Kardec usa muito ela. Então, os grupos que usam não estão assim, só estão usando uma terminologia. Mas está aqui. O desenvolvimento da mediunidade se processa na razão do desenvolvimento moral do médium? Não, não.
A faculdade propriamente dita é orgânica e, portanto, independente da moral. O que eu estou querendo dizer é que o médium pode curar, mesmo que ele não seja o que a gente fala hoje em dia de uma boa pessoa. E mesmo que ele não seja espírita, mesmo que ele seja ateu, se ele tiver essa mediunidade inerente, talvez a fala dele, o envolvimento de como ele faz, a forma com que ele pede para a pessoa agir, auxilia na cura. Sim. Isso é muito importante a gente ter em mente para não pensar que é um fenômeno, por exemplo, exclusivo da religião. E não é. Não, não. Não Não é. tem médicos, Beto, não tem médico que às vezes só de você passar com ele, conversar com ele, você já sai se sentindo melhor, não é? Acontece isso, já aconteceu comigo isso, né? Só de conversar, dele explicar, passar uma segurança, né? A gente sai melhor, né? É E verdade. Eu vejo, tem... você sabe que eu vejo isso muito quando eu levo a minha mãe ao médico, que ela está sentindo isso, sentindo aquilo, aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro. Aí vai no médico, né? Aí o médico, da maneira que o médico atende ela e tudo, depois, você gostou do médico? Sim, eu gostei. E pronto, ela já vem para casa. Animada, né? É. Uma vez Já, um médico, E o mais engraçado é que, às vezes, o médico eu já disse tudo que o médico falou. mas não adiantou, né? O Mas médico, o médico, esse médico, ele era ateu, né? Materialista, ateu, e ele era pediatra e fazia cirurgias, né? E ele era muito amigo de um amigo nosso, esse nosso amigo que contou. E conversando com ele, ele falou para esse nosso amigo, que era espírita, né? Falou, quando eu vou fazer cirurgia, eu não sei, tem alguma coisa que vai me falando o que que eu tenho que fazer, Uau! vai me orientando. Ele falou, não é, sei o que é, mas tem alguma coisa, alguma. Ele não soube explicar, né? E é lógico, ele é uma pessoa muito boa, um médico muito bom, humano, apesar, né? Era materialista, tudo, mas era humano. Então tem a ajuda dos espíritos, né? Tem ajuda claro que sim, dele, claro que né? sim, claro. Então, Uhum. E os Principalmente numa profissão como essa, hã? Claro. Exatamente. É o que eu acabou ali falar. Não precisa ser espírita, não precisa nada não, disso, não. nem ter uma moral super elevada, nada disso. Apenas ali naquele momento ele é um instrumento de trabalho dos espíritos. Tá ali dizendo, a mediunidade orgânica, e nós É, sabemos disso. Beto exatamente. trouxe para poder confirmar, né? Ninguém. Essa questão, eu queria até falar com vocês, né, com o Beto, sobre isso, quando ele fala que a mediunidade é orgânica. Como que a gente poderia entender isso, que ela é orgânica? Depende orgânica, porque depende do organismo físico, Uhum. Sim. né? O que seria isso? Antes de responder, eu vou de novo em mais uma referência, que para mim isso é muito importante. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Às vezes admira. Ixi, sabe? 4? Ele travou de novo. Ah, meu Deus, hoje é dia. Vamos lá. Ah, voltou. Não, Voltou, 24, Beto. ele Ah, falou, ele não. falou não, 24, né? ainda não Capítulo voltou, 20. não. Não, aí ele aí. Voltou. Beto, Eita, Voltei. desafio. Hoje começa é. de novo. Ainda bem que eu tenho backup. Viu? Começa de novo a explicação, Beto. Capítulo 20, É, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, Beto. isso, 24. Não pôr a candeia debaixo do alqueire? Às vezes admiram-se de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e por isso mesmo capazes de. Ia subir Eita. aqui, mas deixa eu continuar lendo ali. É porque, logicamente, se caiu, né? É. Honra Indignas teu e por pai e isso a mesmo. tua mãe, gente. Honra teu pai e a tua mãe, Clara. O O 24 é honra teu pai e tua mãe. Não é isso, Beto? Só não sei o número que está Espera se aí, referindo. espera aí só um minutinho, então. 24. Não pôr Isso. a candeia debaixo do alqueire.
Ah, Exatamente. desculpa, peraí, eu estou no 14. Eu tô assim, gente, não é possível que meus maridos Estou é tão aqui, doido que assim. confusão. Não pôr a candeia debaixo do alqueire, meu Deus. Exatamente. Desculpa aí, viu, Clara? Só Jesus. Eu estou no O 14, né? item é os sãos não precisam de médico, item 12. Ah, isso aí. Certo. É, às vezes admira-se que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e por isso mesmo capazes de a empregarem mal. Parece, costuma-se dizer, que é uma faculdade tão preciosa que deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Eu gosto sempre de lembrar disso, porque talvez, sem perceber, a gente superestima a mediunidade. E aí, agora dá para responder o que a Terezinha perguntou sobre a questão orgânica, né? Bom, na minha opinião, quando coloca orgânica, é na ideia de que, como todos somos médios em maior menos menor grau, por exemplo, a intuição é algo que quase todos temos. Eu vou utilizar só o quase, não todos, porque no livro dos médios, num dos itens lá, ele fala quase todos. Quando Kardec usa médium só para ostensivo, é para facilitar bastante o entendimento do que ele vai falar a partir dali, né, sobre o que é um médium audiente, clara audiente, vidente, claro vidente, etc. No entanto, como intermediários de influenciação, nós somos o tempo todo. A gente Uhum. vê um vídeo e aquilo ali pode nos influenciar positivo ou negativamente, e a gente passar a falar daquilo mais de forma comum. E isso acontece muito de forma orgânica, porque a gente recebe uma informação, a parte frontal do cérebro Isso. absorve aquilo, a gente reflete sobre aquilo outro e a gente vai falar a partir daquilo, depois de analisar ou não, né? Na maioria das vezes não analisa. Aquilo que a gente concorda muito, a gente já sai falando, porque vai auxiliar as nossas opiniões. Isso é orgânico, porque a gente precisa do cérebro para que isso funcione. Percebe? Significa que a mediunidade, então, enquanto vindo do mundo espiritual, ela precisa ressoar, e isso são palavras minhas, a palavra ressoar, mas no livro dos médiuns, acho que até nesse capítulo mesmo, a influência moral do médium, vai falar que, como é um mecanismo, é, a informação vem do espírito, passa pelo cérebro do médium, e ele interpreta o espírito, não precisa ser orgânico. Então, sabe por que eu estou perguntando? Porque tem hoje uma pesquisa muito grande, né? Vocês já ouviram falar do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira? Ah, sim, sim, pineal. Engraçado que eu estava aqui Eu estava pensando, pensando mas o na doutor pineal. Sérgio explica isso É, pra Explica caramba. isso sobre a pineal. e ele já faz esse estudo, essa pesquisa já há muitos anos, né? Muitos anos. E, inclusive, eu tive umas aulas com ele há muitos anos atrás. E ele fala, né, que a glândula pineal é a glândula da mediunidade. Ela está bem Isso. no centro do cérebro, né? Bem no centro do cérebro. Que ela tem cristais e que o médium, ele tem a glândula pineal do médium tem bastante mais cristais do que de outras pessoas. Então, eu fiquei pensando assim, Kardec fala no século XIX que a mediunidade depende de uma disposição orgânica. Orgânica. Naquele tempo, não se conhecia a glândula pineal, né? Acho que nem se falava em glândula pineal, nada, né? Talvez seja isso, e tá, como o Beto falou que é no cérebro, né? Passa pelo cérebro, né? E a glândula pineal está bem no centro do cérebro. Então, deve ser, pode ser, né? Se confirmar mesmo essa pesquisa dele, que é muito séria, né? Pode ser que era isso que Kardec falava, só que no tempo dele ainda não se conhecia a glândula pineal, né? Pelo menos é como se conhece hoje, né? Eu acho que deve ter algum sentido isso, né? O que que vocês acham? Sim, Quando eu eu falei concordo, Tereza. cérebro, eu tava segurando, porque direto a gente vai
A gente toma certas precauções, né? Porque Sim. acontece, como ele chegou nessa pesquisa, o espírito chegou nele, no Sérgio, doutor Sérgio, e falou assim: estude André Luiz, através de André Luiz, a glândula pineal, a hipófise. Após aprofundar no que ele diz lá, você não vai dar por satisfeito, porque lá já, né, precisa aprofundar. E aí ele foi para campo e começou a dissecar cadáveres, né, a glândula pineal, e chegou nos estudos que ele chegou, né? Então, assim, e foi um ex-professor dele, um ex-reitor da faculdade, um negócio assim. E aí, assim, é o mecanismo que ele encontrou, que ele até chama de antena da mediunidade, né? Que o próprio Dr. Sérgio. Acho interessante a ideia, e talvez seja o principal mecanismo, né? Porque por estar dentro do cérebro, e, mas pode não ser o único, porque existem outras glândulas tão importantes quanto ela no resto do corpo e talvez ainda não foram descobertas, Uhum. que elas também auxiliam nesses mecanismos, né, de mediunidade. Mas tenho certeza que ela é uma das principais por estar no meio do cérebro, né? É isso. E é interessante que, assim, o cérebro, ele se divide em várias partes, mas ele tem três partes principais, né? A frontal, o meio total e o final do cérebro, né? Dividindo em três partes principais. Ela fica de uma forma centralizada, trocando as informações desses três. Isso eu acho muito massa, Muito bacana, né? muito Uhum. bacana. Porque aí, ou seja, é o cérebro que recebe novas informações, aquele que armazena e está computando, e as informações mais anteriores, nossa, inclusive automáticas, né? Todas essas, assim, precisa de um centro de integração, acaba sendo. Aí faz muito sentido ser orgânico, né? Porque como é Sim, uma, né, que corresponde a um corpo todo, faz muito sentido. é. Realmente é muito interessante. Então, e lá, com Kardec, os espíritos só falaram isso, né? Que é orgânico, depende do. Mas não entraram em detalhes, porque não tinha como entrar em detalhes naquela época, né? Precisava de uma série de outros estudos, né? Na área da ciência, para que ele pudesse hoje, né? Na atualidade, fazer esses estudos. Perfeitamente. Clara É, queria falar alguma coisa. Não, que eu queria falar que justamente que eu sabia justamente desse estudo do doutor Sérgio Felipe e Terezinha foi lá logo, que eu estava aqui na minha cabeça falar isso, mas o doutor Sérgio Felipe tem uma pesquisa muito grande sobre isso. Décadas. Interessante, quer dizer que se uma pessoa tem problema de deficiência física com a parte do cérebro, ela não pode ser médium. Certo? Eu não sei. Essa não pergunta agora sei. me deixou assim. Não sei se é possível, se não é. Não, Porque a glândula é pode de se ser. pensar, né? Porque aqui eu tenho, a nossa realidade é essa. Tem pessoas que problemas de deficiências físicas que ficam em determinados lugares. Tem aqui. Então, quer dizer que pessoas que estão com problemas da parte do cérebro que ocorre, e se está na pineal ou alguma coisa do cérebro, elas não podem ter a mediunidade ostensiva? Mas muita gente não tem a mediunidade ostensiva, É. sem ser Não, eu estou necessário. perguntando, a pergunta não foi essa. A pergunta foi o seguinte: quer dizer que uma pessoa que tem problemas, que tem uma deficiência no cérebro, porque nós vemos que aqui tem algumas pessoas que têm algum problema aqui no cérebro, aqui, físico, ela não vai poder ser médium de efeitos físicos, se estiver centralizado na parte cerebral. Então, por isso que eu comentei que, assim, pelo estudo dele, a principal fonte é a glândula, mas nós temos outras glândulas, né, onde fala o sistema endócrino do corpo, que talvez Hum, também possam ser outras formas de mediunidade, mas que ainda não foram estudadas. Se for esse o caso, uhum, talvez utilize essas outras glândulas. uhum. Não, mas, tipo, não sei. Porque É de se tamanho nós que eu estamos faço. falando sobre o sistema nervoso, né, Beto? E nós vemos aqui, principalmente aí, que tem pessoas com alguma que dá, fica com cabeça com isso, ou alguns que perdem essa parte da metade, Encefalite, não é isso? encefálicos, né? Alguma coisa que dá no cérebro.
ou aqui algumas que têm problema eh, de acidente. Então, quer dizer, se está centralizado só numa parte do cérebro, essas pessoas não vão poder ter mediunidade ostensiva. Então, assim, é interessante que quando nós estamos estudando e vai seguindo esse, cada um dando o seu ponto de vista, é interessante, porque se nós seguirmos a parte da informação da glândula pineal, então, se há essa parte aqui, não vai se ter mais, né? Ou seja, não vai ter essa mediunidade ostensiva. Se for de outras glândulas, aí sim. Entenderam o que eu quero dizer? Não é Entendi. isso. Então, se for partir do princípio do próprio espírito que foi mencionado agora mesmo, André Luiz, de como a mediunidade se dá, ele fala que é pela glândula pineal ou epífise, mas também pelos centros de força. E não, centros de forças não é necessariamente a mesma coisa de chakras. É diferente. E a hora que estuda lá, ela vai perceber. Centros de força é outra coisa. E aí, se for através também desses centros de forças, que por uma coincidência anatômica, e quando eu falo anatômica, são professores de anatomia, eu tenho um amigo meu que é professor de anatomia aqui na universidade, e eu perguntei ele se procedia, ele falou que procede. Esses centros de forças, coincidentemente, estão alocados filosoficamente, né, em lugares onde nós temos vários dendrítios nervosos, que no nosso sistema nervoso é onde tem mais correspondentes físicos de entrada e saída de respostas orgânicas. Seriam os Se plexos, seriam os Isso, plexos, né? exato. E são feixes de nervos, esses plexos, Isso, né? isso. E Se for que correspondem aos chakras. Sim, exatamente, é isso mesmo, é. exatamente. Por isso que eu estou usando centros de força porque é um nome que os espíritas mais Aham. ortodoxos gostam de utilizar, preferem. Exatamente, centros de Então, estou forças. usando centro de força. Aí há o pessoal que divide que chácara seria no perispírito, não, o centro de força no perispírito, chácara seria no intermediário. Então, para fugir, eu vou ficar só no centro de força, fugir dos nomes. Isso. Porque eu acho legal a ideia, né? Então, se for correspondentes Uhum. e a mediunidade acontece em todos, talvez não tendo cérebro, ela possa não só acontecer de uma determinada forma, mas ela talvez possa acontecer de uma outra forma diferente, né? Sim. Não sei. Uhum. Estamos É. especulando. E Daqui tem a os, algumas décadas, né, vai aparecer alguma resposta, não é possível, quando estivermos preparados. Bom, faltam 7 minutos, gente. Vocês acham é que muito, entramos na 17? é um Acho melhor. parágrafo grande, acho É que melhor vai, deixar, né? Porque não eu acho. vamos correr bastante. Vai dar para Então, comentar. não É. é? Não é isso? Então, vamos ficar no item 17, página 266. Pode ser? Pode. Pronto. Então, Beto, alguma consideração a mais? É, eu acho que só, assim, como a gente foi para os caminhos das possibilidades, né, que a gente começou a imaginar bastante, só finalizar dizendo que, para Kardec, ali no item 16, ele entende que esses fenômenos, atribuir isso a espíritos desencarnados ou encarnados, faz mais sentido lógico, encontra mais plausibilidade, encontra mais evidências do que isso ser uma vontade divina de fazer coisas excepcionais, né, miraculosas, ou diabólica de querer competir com Deus ou querer ultrapassar a vontade divina. De que faz mais sentido ser coisas naturais, vamos dizer, entre aspas, manipuladas por espíritos ou por encarnados. Falta-se uma explicação. Quando se aprofunda, geralmente encontra uma explicação natural e lógica para esses fenômenos. Alguma coisa a mais, Terezinha, Clarinha? Não, para hoje não. Tá. Então, até a próxima. Gratidão, viu, Beto, por ter tirado o teu tempo para estar conosco aqui nos apoiando. Gratidão. Então, até a próxima.